essa live hoje é para contar uma história, um aprendizado, né, sobre o mapa 3D. E é uma história que fala sobre o medo, um aprendizado sobre o medo. Eu vou tentar compartilhar a tela, ver se eu acho aqui como compartilhar a tela. Ai, não acredito, não tem essa função aqui, eu acho. Poxa. Eu tô tentando ver se eu consigo compartilhar a tela enquanto eu falo. Opa! Mas eu não tô achando, eu achei na... Ai, que pena. Poxa. Tudo bem. Bom, vamos lá, vai ser sem imagem mesmo. O mapa 4D é um... A gente cria um campo físico, né? Geralmente é uma folha de papel sulfite, que a gente delimita ali o campo, né? É onde a gente vai representar o tema que a gente quer olhar. No caso né, onde surgiu o medo, foi um campo, a gente estava olhando para escuta nas organizações, como se dá a questão da escuta dentro do ambiente de trabalho, né? Então, a gente pegou uma folha sulfite e vários elementos aleatórios, borracha, caneta, vela, enfim. E cada elemento desse representava uma parte desse sistema, né? Éramos 10 pessoas mais ou menos, talvez um pouco menos. Cada pessoa pegava um objeto e falava, essa borracha para mim representa a liderança. Colocava em algum lugar dentro desse espaço físico. Daí outra pessoa, eram outros elementos, né? Mas como eu não tenho como mostrar aqui, essa presilha representa os funcionários, com estafa, enfim. E assim foi montado o mapa. E no mapa tinha um post-it amarelo, no centro do mapa tinha uma vela que representava a clareza, né, aquela luz que iria iluminar toda essa dinâmica sobre as escutas dentro do ambiente de trabalho. E encostado na vela, sobrepondo a vela de uma maneira que nem dava para enxergar que tinha uma vela ali, tinha um post-it amarelo representando o medo, né? Então criamos esse mapa das escutas de como né? De como a gente enxerga e vivencia a escuta dentro do ambiente de trabalho. Um segundo momento dentro dessa dinâmica do mapa 3D, que é uma ferramenta da teoria U, é a gente transformar esse mapa na realidade que a gente quer atingir. Então a gente vai olhando através de cada ângulo, que são as quinas do papel, e analisando aquela perspectiva, né? Então, o canto inferior direito, a gente olha só a partir dessa perspectiva e o que a gente vê, e a gente vai analisando a relação entre os elementos. Depois, pelo canto inferior esquerdo e assim por diante. Cada perspectiva dessa traz várias informações para a gente sobre aquilo que a gente está olhando e desconstrói muita coisa que a gente tem na cabeça, enfim. A partir de toda essa análise, a gente cria
a gente mexe nesse mapa criando a realidade que a gente quer ver. E nesse processo foi que surgiu o aprendizado. Ah, meu irmão. Oi, Dé. Oi, Tatá. Então, a partir dessa... Quando a gente criou esse segundo mapa, né? Que é essa... Obrigada. Prima coruja, né? Quando a gente criou esse segundo mapa, quando a gente começou a dinâmica de criar esse segundo mapa, que era a realidade que a gente queria ver, né, em relação à escuta dentro do ambiente de trabalho, a primeira... e assim, cada hora uma pessoa mexe, né, um elemento. Então, o primeiro elemento que alguém quis mexer foi o papelzinho do medo, né? E fui eu até. Daí eu dobrei o medo. Dobrei na metade e deixei ele ali. Daí outra pessoa pegou e falou assim, não, então eu quero, vamos picotar o medo e soltar, espalhar ele no papel, né? Porque daí cada pessoa vai se responsabilizar pela sua parcela do medo, né? E nisso várias pessoas foram concordando e tudo, a única mulher negra, eu acho que é importante falar isso, né? A única mulher negra, a única pessoa negra, e no caso era uma mulher que estava no grupo, ela olhou para aquilo e ela falou de uma maneira tão expressiva assim, gente, espalhar o medo, não. E pronto, não se espalha o medo. E aquilo foi tão impactante para mim, porque realmente, é quase uma ação de terror. Espalhar o medo é uma ação de terror. Foi assim que eu recebi isso, né? Isso foi muito impactante. E ela falou assim, não, o medo é muito complexo. Vamos deixar ele para mexer no final. Vamos mexer no resto do sistema e no final a gente mexe no medo, né? Daí quiseram pôr o medo embaixo da vela. Daí a gente ficou com a impressão de que esse movimento estava jogando o medo para baixo do tapete. Então voltou com o medo lá para a lateral da vela. E daí alguém resolveu dobrar mais o medo, então ele ficou uma tirinha de papel ao redor da vela, né? E ao longo da dinâmica, sempre se voltava no medo. Não, vamos mexer no medo. Daí a gente fala, não vamos mexer no medo, vamos deixar o medo aí, vamos deixar ele por último. Porque era tão incômodo, estava todo mundo super incomodado com a presença do medo dentro daquela circunstância. Então ia e voltava, assim, ninguém queria sustentar, né, deixar o medo ali para mexer nele só no final. Mas a gente foi, de alguma maneira, conseguindo evitar de mexer no medo. E por fim foi muito interessante, porque daí alguém tirou a vela do centro do papel e deslocou. E quando a pessoa fez esse deslocamento, eu confesso que eu fiquei super irritada. Eu falei, cara, eu não acredito, né? Tipo, ao deslocar a vela, quando a vela está no centro, né, de um campo, de um espaço, ela está iluminando o espaço como um todo. E se eu desloco ela para algum canto, eu passo a gerar sombra. E aquilo, eu não falei nada, mas aquilo na minha cabeça, eu falei, gente, não dá certo, isso não pode ser, vai gerar sombra. E eu vendo isso como algo negativo. Daí na hora que eu olhei, foi muito interessante, porque ao tirar a vela do centro, o medo, como se o medo tivesse encontrado o seu lugar ali. E que não estava perceptível enquanto a vela estava no centro do papel. Então, assim, simbolicamente, isso diz muita coisa, né? E trabalhar em campo, mesmo que seja um campo físico, assim, né? Com representações materiais, existe uma inteligência muito grande que flui ali, né? Que a gente chama de inteligência coletiva, enfim, se dá o nome que você quiser. Mas existe uma inteligência ali dentro daquelas dinâmicas. E a gente faz essas dinâmicas justamente para tornar as coisas visíveis, né? Coisas que a gente não consegue perceber naturalmente. Então, foi muito importante, sabe? Sustentar o medo. E 2, gerar a sombra para que o medo fosse visto. Como se a luz, o excesso da luz ali, impedisse o sistema de enxergar qual era o papel do medo. Aonde ele realmente estava, onde ele se encaixava.
E ele ficou, gente, ficou perfeito. É que eu não consigo compartilhar a tela que eu tô inconformada, mas ele ficou encaixado perfeitamente entre a pilha, que representava as pressões internas e externas, e um elefantinho de madeira, que representava a diversidade. E ele ficou um papelzinho, assim como formando uma ponte entre esses dois lugares, né? Então, assim, parando aí na questão do medo, né? Do quanto pra gente é difícil sustentar o medo, difícil olhar para ele, a gente quer logo se livrar, é como se fosse uma batata quente na mão, né? Aquela coisa assim, você não sabe o que fazer, você quer jogar pro outro, você quer espalhar para todo mundo, e o quanto isso, a gente não percebe o quanto isso é danoso. Danoso pra gente, danoso pro outro, para quem a gente quer jogar, danoso pro sistema, né? Porque daí o medo não exerce a função que ele deveria exercer, né, para o equilíbrio ou a harmonização daquele sistema, e a gente acaba agindo. Daí eu fico pensando, né, quais são as ações que representam esse picotar de medo, né? Quais são as ações que representam essa nossa dificuldade de sustentar o medo presente na gente, né? Quais são os danos que a gente acaba causando ao nosso redor e a gente nem percebe, sabe? Então, acho que isso é um ponto de reflexão muito importante. E ali a gente estava olhando para o espaço do trabalho, né? Mas isso na vida em geral, né? Assim, nos nossos relacionamentos, né? Quantas vezes a gente, com medo de alguma coisa, a gente passa a ser reativo com a pessoa, né? Simplesmente só reage, ou é agressivo por conta de um medo, né? Na criação dos filhos, enfim, né? Tudo ao nosso redor, né? Aqui o comentário da Thaís. Medo existe para nos proteger dos perigos. Deveria, né? Assim, eu acho que essa é a função, mas o quanto a gente vê perigo só no que existe de perigo mesmo? Ou a gente denomina como medo algo que não seja medo, né? Porque se a gente para e olha para as nossas relações, enfim, para como a gente lida com o mundo, a gente denomina medo coisas que não necessariamente nos causam perigo, né? Assim, pensando aqui, né, na mentoria de negócios que eu sou aluna, né? Quanto as pessoas sustentam, né? O medo de aparecer nas redes, o medo de se expor, né? Então, tem várias coisas assim que a gente, enfim, não tá em perigo, mas a gente se relaciona com medo, né? Mas acho que é isso, acho que quando a gente sustenta, né, esse medo, a gente consegue ter mais clareza de qual é a fonte, né? De qual é a fonte dele. Por isso que o importante é sustentar, né? Porque daí a gente consegue ir aprofundando nas camadas para entender exatamente qual é a origem daquele medo, que não é essa, né? Não necessariamente é aquela relação, aquela situação em que a gente está vendo ou vivenciando o medo hoje, mas referências anteriores, né? De situações em que a gente se sentiu ameaçado ou desprotegido e não éramos capazes, né, de nos proteger e tal. O André, depende do que está alinhado ao medo, das sombras com as quais ele se alinha. Sim, pois é. Né? Acessar isso é importante, até para que a gente comece a se relacionar de uma maneira diferente, né? Com o nosso entorno, com a gente, né? Com os medos que a gente sente e com as pessoas ao nosso redor, como a gente reage às situações e às pessoas, né, também. Né? Então isso é super importante. E daí eu queria aproveitar também para abordar, porque coincidentemente ou sincronicamente, hoje acho que foi... Ai, agora esqueci o nome da empresa. Mas tudo bem, eles fizeram uma fala sobre diversidade. Por isso até que eu atrasei a live, porque eu queria participar.
E foi muito interessante, porque eles falaram da diversidade muito em relação à negritude e a diversidade dentro do meio corporativo, o que tem a ver com esse mapa, né? Que eu estou usando como base para falar da experiência do medo. E daí nessa conversa, uma pessoa, né, trouxe que na empresa dela eles estão se organizando para falar sobre negritude, formar um grupo e tal, para falar sobre isso, privilégio branco e tal. E ela trouxe o quanto ela estava com medo de fazer isso. Medo dos conflitos, medo do quanto abordar esse assunto pode criar situações delicadas ou até violentas, de conflito entre as pessoas e tudo mais, né? E isso me levou diretamente a esse mapa 3D que eu estou usando como referência, porque é isso. Na hora que deslocou a vela, criou a sombra e o medo se alinhou entre as pressões internas e externas e a diversidade. E o medo estava ali. E é exatamente o que aquela moça está vivendo, né? Assim. E daí isso me traz a ideia de que existe essa dinâmica oculta dentro do ambiente de trabalho, não só corporativo, mas acho que até no setor público, né? E quanto mais diversidade, porque a diversidade não é só questão de raça, sexualidade, né? Somos diversos, por mais que a gente, sei lá, as mulheres brancas, classe média, tenham menos diferenças do que entre outras mulheres de outras classes sociais, de outras raças e tudo mais, ainda assim existe, né? Então, isso sempre, no ambiente de trabalho, ele vai ser mais ou menos diverso, mas ele vai ser sempre diverso. E como essa questão da diversidade, quanto maior ela é, né? E hoje em dia está se investindo cada vez mais nisso, né? E é importante se investir em diversidade dentro dos ambientes de trabalho, o quanto isso causa tensionamentos que não são vistos, não são cuidados, não são tratados, né? E até mesmo antes de se criar uma política de inclusão dentro das empresas, né, o quanto isso é cuidado e tratado, das dinâmicas da diversidade que já existem ali, né, e o quanto causam medo e conflitos, ou quanto deixam de causar conflitos necessários para que aquele ambiente se harmonize, né, porque o conflito ele não é ruim. O que é ruim é a gente suprimir as coisas, porque a gente vai se reprimindo ou reprimindo o outro, e daí a harmonia deixa de acontecer ali. E o ambiente de trabalho acaba virando um ambiente cada vez mais estressante, que suga cada vez mais, e não é à toa que as pessoas vão chegando a níveis de estafa, que estão ficando cada vez maiores e mais comuns também, né? Então, o quanto é importante a gente olhar para isso, para essas dinâmicas que não são tão evidentes, e cuidar delas, né? Para que esses medos sejam vistos, para que eles sejam trabalhados, conversados, e daí sim a gente consegue de fato construir ambientes de confiança, porque se existe medo e ele está por baixo dos panos, ele não está em evidência, não existe um ambiente de confiança, né? Assim. Se não existe um ambiente de confiança, como é que esse ambiente pode ser um ambiente próspero, né, para as pessoas que estão ali envolvidas? Difícil, né? Então, enfim, né, que também volta a questão da escuta, do quanto as pessoas se sentem pertencentes, né? Eu fiz até uma postagem também falando sobre as entrevistas dentro desse projeto de escuta nas organizações, e o que mais apareceu nas minhas entrevistas foi justamente a questão da falta de confiança. Da falta de confiança para se ter um diálogo aberto, né? Então olha como uma coisa se encaixa na outra e vira um ciclo vicioso, né? E que a gente só interrompe com ações diretas, né? De desconstrução disso, né? E daí, no caso, nessa conversa que teve um pouco antes dessa live, a pergunta da menina era, né, como contornar a questão dos conflitos, né, para que a gente consiga fazer isso da melhor maneira possível e tudo mais, né? E daí eu escrevi para ela no chat a minha experiência com essas questões. Porque a gente está muito acostumado, né, no meio pragmático, de ir, vamos fazer um grupo e falar sobre isso, e daí o padrão é o silêncio, exatamente. E o silêncio é muito doloroso,
A gente não percebe isso, mas o silêncio pode ser extremamente violento, né? Isso é incrível. Eu falei pra ela que, enfim, eu tava falando de outra coisa. Geralmente quando a gente tem uma visão muito pragmática das coisas, a gente vai direto ao assunto. Então vamos fazer um grupo para falar sobre raça, inclusão e tudo mais, e a gente vai direto a esse assunto. Mas na minha experiência, participando de grupo assim, né, interracial, falando sobre racismo, uma estratégia que foi super importante pra gente foi, primeiro, criar um espaço de confiança, um espaço de conexão. E isso, no nosso caso, significava estabelecer conexão entre a gente. Assim, a gente não entrou na questão da raça quer dizer, a gente entrou na questão da raça de imediato, mas para além disso, as nossas conversas eram muito mais de temas que nos conectavam, né? Para a gente ir se conhecendo, confiando, estabelecendo acordos, né? Se sentindo umas às outras. Éramos 3 mulheres, eu era a única branca. E as outras 2 eram americanas, bem mais velhas do que eu, então assim, era bastante diferença, né? Muita diversidade, né? Raça, cultura, idade. Então essa foi uma estratégia importante e é uma estratégia da teoria U, né? Esse grupo foi criado dentro do ULab 2X, que é a aceleradora, né, da teoria U. Então assim, é muito importante criar isso que eles chamam de container, que é esse espaço de cuidado e confiança, esse espaço de afeto. Então, se a gente consegue estabelecer dentro do grupo que vai tratar um assunto tão delicado, um espaço de afeto, acolhimento e confiança, a gente consegue lidar com assuntos muito delicados e dolorosos de uma maneira melhor. Não que o conflito não vai acontecer, não que as pessoas não vão se ofender, isso vai acontecer. Mas quando existe afeto, a possibilidade de acolhimento, de entendimento, de empatia é muito maior. E é isso que precisa. Porque quando a gente está falando sobre diversidade, quando a gente está acessando esse tipo de dor ou de incômodo e tudo mais, a única coisa que a gente realmente precisa é acolhimento, é entendimento. É o que todo mundo tá querendo buscar e compartilhar nesse espaço. Não importa o tema, né? Você referendar o sentimento do outro e ao mesmo tempo reconhecer o seu, né? E entender que porque o outro se sente diferente do que você está se sentindo, isso não é ruim, isso não é... Um não está negando o outro, né? São só maneiras diferentes de se sentir em relação à mesma coisa e tudo bem, né? E o que traz esse tudo bem é a relação de afeto, né? Então, o quanto isso é importante e a gente precisa cultivar esses espaços para a gente ter condições psicológicas, emocionais e tudo mais para lidar com aquilo que dói, né? E é preciso lidar com aquilo que dói, né? Para encontrar harmonia. É o caminho, né? Eu falei demais aqui, me empolguei. Deixa eu ver o que o André escreveu. Somos criados com essa coisa de que determinado assunto não se fala, sim, os tabus, né? E a gente não fala porque é feio, né? Assim, porque a sociedade determina que é feio, a gente não fala porque é doloroso, a gente não fala porque talvez a gente vá ofender o outro, ou a gente, né, sabe ou acha que vai ofender o outro com aquilo que a gente pensa e sente. E no final das contas, por não falar, a gente não entra no entendimento, né? Assim, a gente acaba... O silêncio também gera muito julgamento e interpretação, né? Existe o silêncio da escuta, mas esse silêncio, que é o silenciamento do diálogo, que é diferente, né? Eu acho que eu vou mudar aqui a palavra. O silenciamento do diálogo, ele é um lugar de julgamento e interpretação. E quando eu julgo e interpreto, eu me fecho para o diálogo com o outro, né?
Daí eu não vejo o outro, porque eu tô aqui dentro da minha mente, da minha cabeça, reproduzindo tudo, todos os meus conhecimentos, as minhas estruturas mentais, tudo que já existe dentro de mim. Eu não me abro para o novo, eu não me abro para ser afetada pelo que é diferente de mim, né? Então, quando eu não silencio o diálogo, quando eu me coloco aberta, né, para dialogar, para falar aquilo que eu penso, né, para falar aquilo que eu sinto, e também receber, né, como isso que eu digo atinge o outro, chega até o outro, receber isso e fazer, né, disso essa dança como um espaço de aprendizado e consciência, né? Eu acho que isso que é importante, a gente aprender a entender, né, esse espaço de troca entre mim e o outro como um espaço de aprendizado, né? E evoluindo a partir disso, porque não tem, né? Sim. Dialogar com o outro é aprender sobre nós mesmos, né? É a gente se disponibilizar a se ver a partir de novas perspectivas. Né? A ver o que a gente não consegue reconhecer ou não quer reconhecer dentro da gente. Né? Enfim. E estar aberto a isso é importante, né? Porque é desafiador, porque quando a gente se vê através dessa dinâmica, muitas vezes a gente vai entrar em contato com pontos dolorosos, e aí que vem um aprendizado, né? Quando eu entro em contato com pontos dolorosos dentro de mim e lido com eles. Aí eu aprendo, né? Aprendo sobre mim, aprendo sobre a humanidade, né? E cada vez mais vou aprendendo a ter empatia com as outras pessoas e, sim, o espelhamento. Né? A dialogar com as outras pessoas e a entender, né? Assim, aceitar melhor o mundo, enfim, né? Aceitar melhor o que vem, o que é, né? Que esse é um grande aprendizado, né? Estamos todos passando por esse aprendizado aí, nesses processos de polarização, né? Então é isso que eu queria compartilhar, esses trabalhos, essas dinâmicas, né, da teoria U, que são trabalhos sistêmicos, né, porque olham para algo maior que é a estrutura, né? A estrutura na qual a gente está inserida, na qual aquele processo, aquele problema está inserido e tudo, elas são muito potentes, são muito esclarecedoras, trazem muitos aprendizados. Então, conforme eu for lembrando e vivenciando, a minha intenção é trazer esses aprendizados aqui, né, para compartilhar com vocês. Obrigada, Dé. E aproveito também para quem assistir esse vídeo, para dizer que na terça-feira que vem, às 7 horas, eu vou estar com uma convidada aqui, fazendo uma live com a Kelly Castelo Branco, para falar um pouco sobre a jornada de inovação, que é o processo completo de inovação da teoria U, que eu facilito, e foi uma experiência maravilhosa dentro do curso de licenciatura de Biblioteconomia da Unirio, e a gente vai falar sobre a experiência dela, de como foi o processo e como esse processo reverberou, né, depois. Então, estão todos que assistirem estão convidados a conhecerem um pouco mais e, enfim, saberem como é que funciona o processo. É isso. Boa noite.